Hoje vai ser uma aula prática sobre listening. Então eu trouxe aqui trechos de vídeos. Então eu vou mostrar para vocês como eles falam na prática. Eu vou colocar aqui, ó, o primeiro exemplo. Veja aí. I've been lucky enough to become friends with one of the top real estate investors in the world. Então, eu tive muita sorte de fazer amizade com um dos maiores investidores imobiliários do mundo. Olha que interessante, esse one of que eu destaquei aqui, se você fala separado, você fala one of. Agora, na prática, eles juntam e eles falam wanna. Você vai falar, mas é aquele wanna do verbo querer, tem o mesmo som. Então, quando você ouvir alguém falando I want to go, o cara vai falar I wanna go. Então você escuta o wanna. Então, nesse caso, wanna é a junção de want com to. Você pode escutar também I want a new car. I want a new car. Só que nesse caso é I want a new car. Eu quero um carro novo. Então, quando você junta want com o a, eles emendam na hora de falar e falam wanna. Então, vai acontecer isso também. E no caso do one of, também pode acontecer deles juntarem e você vai ouvir o wanna. Você não quer aprender a entender o inglês falado normal? Então você precisa estudar a fala. And some of these things have even been kind of useful. E algumas dessas coisas têm sido muito úteis. Aí aqui, ele juntou o some com of. Então ele fala some. And some of these things. Então some of, você vai ouvir some. Nesse caso aqui, ele não fez uma junção que é muito comum, que é o kind of. Então aqui ele falou kind of useful, mas você vai ouvir muito eles falando kinda, kinda. What kind of world do people want to belong in at Pixar? Aqui ó, ela usou what kinda world, what kinda. Aqui ela emendou, né? Então que tipo de mundo as pessoas querem pertencer no Pixar? Então as duas estão corretas. O importante é você ser capaz de entender formas diferentes. Então essa habilidade que você vai desenvolver, aprender a entender, tanto separado quanto emendado. And then the garbage itself is full of hazards that often fly back out of the truck. Então, e depois o lixo, o próprio lixo, está cheio de perigos que geralmente saem voando da traseira de um caminhão, de fora de um caminhão. Ela está falando sobre caminhão de lixo, enfim. Então aqui ela emenda o out of. Então você vai ouvir pessoas falando fly back out of the truck e você vai ouvir a pessoa falando out of the truck. Out é o jeito normal de falar out of. He would be able to tell you what was in front of him. E ele seria capaz de dizer a você o que estava na frente dele. O front of é comum eles falarem frona, frona. Então o T aqui some, então ela fala front of. Você pode ouvir front of him, você pode ouvir front of him, você pode ouvir front of him. Então às vezes você vai ouvir a pessoa falando him, às vezes eles tiram o H, fala só o him, aí fica emendado aqui, ó, front of him. Então são essas variações que existem. Então você tem que estar preparado para uma mesma combinação de palavras, você poder ouvir de formas diferentes. I've drawn a semicircle in the sand in front of me. Eu desenhei um semicírculo na areia na minha frente. Então você viu como é que ela falou o in front of me? Tá vendo? Bem rapidinho, in front of me. But other than that, it was just me and a bunch of guys. Fora isso, era só eu e mais um monte de caras. Então esse bunch of é um monte. E é muito comum eles falarem buncha. It actually comes out to be less than the price of a cheap cup of coffee per year per U.S. citizen. Então, uma xícara de café. A cup of coffee. A cup of coffee. As pessoas falam assim o tempo todo. Would you like a cup of coffee? Na verdade, custa menos, né? O preço aqui do que ela está comparando aqui é menos do que uma xícara de café barata por ano por cidadão americano. Lots of other people were trying to network together the entrepreneurs. Muitas outras pessoas estavam tentando fazer um network, né? Fazer as conexões com os empreendedores. Olha só, lots of other people. Então, aqui, ó, eles emendam lots, tá vendo? Lots of, você vai ouvir lots. Aí lembra que eu falei que a pronúncia do of tem um V. Então, muitas vezes, quando a palavra que vem depois do of começa com vogal, é comum eles emendarem esse V na vogal que vem em seguida. Por isso que você escuta um other, lots of other people. And one of the engineers on the team had a hunch.
Aqui, ó, de novo apareceu, né, one of, que você vai falar wanna, né, e um dos engenheiros do time teve uma ideia. I think that's a part of the secret sauce. Eu acho que isso é uma parte do molho secreto. Então eles falam part of, ou quando você emenda fica parda. Então o of fica só o a, que é o que geralmente acontece. O T aqui, eles acabam falando como se fosse um R. Então fica parda. Fica um R normal, o R do inglês, que é par, e depois o R nosso, que seria o R, né? Porque é muito comum o T ser pronunciado como um R quando está no meio de vogais, ou quando está no meio do R mais outra vogal. We're gonna take another can of coconut milk. Nós vamos pegar mais uma latinha de leite de coco. Então aqui, ó, can é lata, aí uma lata de alguma coisa vai ser a can of, e aí eles vão falar cana. A cana soda, uma latinha de refrigerante, a cana beer, uma latinha de cerveja, a cana coconut milk, uma latinha de leite de coco. Cara, na próxima vez que você ouvir essas coisas, você vai entender. Imagina você fazer isso algumas vezes por dia. Quanto que o seu inglês pode melhorar em algumas semanas? Se você quer aprender mais sobre esse inglês da vida real desse jeito, nesse passo a passo, a gente tem o curso Spoken English, que é onde eu mostro essas junções do inglês falado. Questão de semanas, o seu inglês muda totalmente, o seu listening, a sua fala. Como eu vou fazer uma oferta aqui para vocês, eu vou acrescentar um bônus, que é esse curso, A Lógica da Pronúncia. Esse curso aqui, normalmente a gente vende separado também por R$ 1.500, só que eu vou acrescentar de bônus aqui para vocês. Esse curso é onde eu ensino as regras de pronúncia do inglês, das palavras. No Spoken English eu ensino como juntar as palavras. Só que, claro, você tem que aprender a pronúncia das palavras também separadas. Então, tem regras para isso e eu explico nesse curso aqui. E eu vou acrescentar um segundo bônus, que é o guia do IPA, onde eu explico esses símbolos fonéticos aqui, ó. O que é isso, para que serve isso, como que você lê esse tipo de coisa. E ainda vou acrescentar aqui acesso vitalício. Então você vai levar tudo isso e vai ter acesso vitalício, ou seja, você vai poder estudar aí quando você quiser. Deixa eu te fazer uma pergunta, né, que você deve estar pensando aí, quanto que eu vou investir então nesse curso? Quanto que vale para você ter confiança na hora de falar inglês? Ou quanto que vale para você poder pronunciar corretamente as frases? Quanto que vale para você ser entendido por um falante nativo e você conseguir entender um falante nativo falando rápido, falando o normal dele, sem ter medo? Só para você ter uma base, um curso básico aí em qualquer escola de idiomas não sai por menos de R$6.000 por ano. Sem falar que você não vai encontrar nenhum curso específico numa escola. O Spoken English, normalmente a gente vende a R$1.500. Só que nessa oferta que eu estou fazendo para vocês aqui, eu vou ainda acrescentar a lógica da pronúncia, o bônus do IPA com acesso vitalício. Então normalmente é R$1.500, mas eu ainda vou dar um desconto para você não ter desculpa para não melhorar esse inglês. Vou fazer aqui, ó, 53% de desconto nessa oferta para quem ficou aqui até o final da aula. Então de 1.500 vai sair para você por 697. 697 à vista, e ainda você pode parcelar. Dá para parcelar em 12 vezes de R$ 69,56. Tem mais uma coisa, garantia incondicional de 7 dias. Então você fica tranquilo, faz a sua inscrição, começa a fazer os cursos para você ver como é. Você tem uma semana para ir fazendo. Se você não gostar, não quiser ficar com o curso, não tem problema, é só pedir o reembolso. Vou deixar aqui então na descrição do vídeo o link para você fazer a sua inscrição. Só clicar aí, preenche os dados ali e você já vai receber o seu acesso no e-mail.